Amados irmãos, a paz, Senhor. Que alegria, não? Que alegria estamos juntos nesse dia que o Senhor Deus nos concedeu. Agradecemos ao maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Cristo, ao doce Espírito Santo, a direção da igreja, na pessoa de sua pastora Loide Ramos, e a todos os irmãos pela alegria de estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. Ontem nós começamos 1 Timóteo capítulo 1, e andamos até o versículo 11, versículo 12. E óbvio que uma dúvida pode ter surgido no coração dos irmãos. Mas como é que simplesmente se proliferam tantas polêmicas dentro da igreja? Como é que os falsos mestres atacam a igreja? O apóstolo Paulo não estava como um dos grandes líderes da igreja, cuidando da igreja? Pois é, meu irmão. Você tem que compreender que o apóstolo Paulo, ele passa de 4 a 5 anos preso. Você não pode esquecer isso. A prisão em Roma, que durou 2 anos, não foi a única prisão de Paulo. Paulo passa praticamente, se você somar o tempo histórico, 5 anos preso, e nesse período de 5 anos, ele escreve realmente as cartas da prisão, tentando corrigir os problemas, e ele tem do lado dele o nosso amado irmão Timóteo ajudando. Quando ele sai da sua primeira prisão em Roma, é que ele envia Timóteo para a nossa querida igreja em Éfeso, visando consertar uma série de falhas que estavam acontecendo. Aí a pergunta vem, mas pastor, como assim 5 anos preso? Pastor Eber está colocando agora para os irmãos um mapa que eu enviei. Eu preciso que você olhe para este mapa. Aí está a viagem de Paulo a Roma, a viagem aonde ele é preso em Jerusalém. Eber deve estar destacando agora a cidade de Jerusalém. Lembre-se que ele volta da terceira viagem, lembre-se que ele vai a Jerusalém, todo mundo pedindo para ele não ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é preso. E se você se lembra direitinho de tudo que o pastor Cristiano ensinou para a gente em Atos, porque ele comentou essa parte, veja que existe a prisão de Paulo em Jerusalém. Paulo só não é morto em Jerusalém por um ato de absoluta misericórdia de Deus, e ele é simplesmente transferido para Cesareia, aonde ali estava o cônsul romano que cuidava de toda a província da Palestina para ser julgado por esse cônsul romano. Em Atos 21 e 22, vemos ele preso ali em Jerusalém. E veja que Atos, capítulo 23, versículo 33, Paulo é transferido para Cesareia. Está vendo aí no mapa? O pastor Eber deve estar destacando agora a cidade de Cesareia. E ali entregaram Paulo ao presidente e simplesmente Paulo ali foi ouvido no pretório de Herodes. O governador romano que cuidava de toda a Judéia e de toda aquela área da Palestina não era mais Pôncio Pilatos. O governador romano na época era Félix. E a palavra de Deus diz em Atos 24 e 25, simplesmente que Paulo fica preso ali em Cesareia pelo período de 2 anos. Olha rapidamente Atos 24, versículo 24 em diante. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix
espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tempo oportuno te chamarei. Óbvio, Félix estava esperando o quê? Olha o versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para o soltar. Brincadeira, hein? Que loucura, hein? Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E aí o que acontece? Outro romano veio para o lugar de Félix, e Paulo agora vai deixar Cesareia, vai apelar para Roma e vai direto para Roma ser julgado em Roma. Olha que interessante. Então Paulo fica 2 anos presos aonde? 2 anos presos exatamente em Cesareia. Nesse período em que Félix ficava ouvindo Paulo e esperando que Paulo desse alguma grana para soltá-lo. É mole. E aí, depois que vem Pórcio Festo, é que Paulo é enviado a Roma e vai ficar 2 anos preso em Roma. Em Atos capítulo 25, no seu versículo exatamente 12, Festo diz o seguinte: então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelastes para César? Então para César irás. E aí Festo envia Paulo a César. Aí veja comigo no mapa. Paulo fica preso então em Cesareia 2 anos. Aí ele vai para Sidom, aí ele vai para o Chipre, Lísia, Cnido, aí ele desce, aí chega até Creta, Bons Portos. Aí tem todo aquele problema, aquele naufrágio, etc. Aí eles vão até Malta, de Malta chega a Siracusa, Siracusa em Régio, aí vai até 3 vendas, como você está vendo aí no mapa que o pastor Eber está te mostrando, de 3 vendas ele chega em Roma. E aí quando você abre Atos capítulo 28, depois dessa história toda ser descrita em Atos 25, 26, 27, em Atos 28, você vê em Atos 28, capítulo 28, versículo 30, dizendo assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. Então some o tempo que ele ficou preso em Jerusalém e em Cesareia, e some agora o tempo que ele deixou desde Cesareia até chegar a Roma, com todos os perigos que passou na viagem, e chegando em Roma fica mais 2 anos. Você tem 2 anos de Cesareia, 2 anos de Roma, você tem mais o período de tempo das viagens de Jerusalém para Cesareia e de Cesareia até Roma. Isso dá praticamente 5 anos de Paulo, 5 anos preso. E aí é óbvio, os falsos mestres e profetas invadem a igreja, e uma das igrejas que Paulo tem que, obviamente, quando saiu dessa prisão, mandar cuidar direitinho, foi a principal das igrejas na época, que era Éfeso, e obviamente ele manda para lá Timóteo para cuidar, porque os falsos mestres tinham avançado, e em Creta ele manda Tito para cuidar da igreja ali. E enquanto ele estava preso, ele ia resolvendo os problemas que estavam surgindo por intermédio das suas cartas na prisão. Carta aos Efésios, aos Colossenses, uma carta bem pessoal a Filemon e a carta exatamente aos Tessalonicenses, cartas da prisão. Foi assim que Paulo conseguiu administrar tudo no período em que ele estava preso. Então, se você parar e raciocinar comigo, de uma hora para outra, a capacidade que Paulo tinha de viajar livremente, pregar o evangelho, tinha acabado. E o que ocorre? Os inimigos religiosos simplesmente iam nas igrejas, entravam nas igrejas, atacavam a autoridade apostólica de Paulo e simplesmente ainda levavam doutrinas incorretas. Daí porque as cartas de Paulo na prisão são cartas muito importantes, e as cartas que ele escreve após ser solto a Timóteo e a Tito são fundamentais, essenciais.
Daí porque em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 3, ele diz: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, genealogias intermináveis, que infelizmente produz mais divergência em questões do que edificação no corpo de Deus. Timóteo, lembre-se, versículo 5, que o fim do mandamento é o amor. E que, obviamente, a gente está trabalhando para que esse povo chegue a ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé absolutamente não fingida. E agora vamos para o final do capítulo 1. Porque Paulo simplesmente, depois de simplesmente colocar Timóteo, Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, olha para o Evangelho. Versículo 11. Olha para o Evangelho, porque o Evangelho que eu te preguei, eu te ensinei, foi o Evangelho que a mim foi confiado, que é o Evangelho da glória de Deus. É o Evangelho que glorifica a Deus. É o Evangelho que tem como centro o próprio Deus. E olha o testemunho agora pessoal de Paulo. Olha o versículo 12 e o versículo 13 de 1 Timóteo capítulo 1. Dou graças ao que me tem confortado, ou seja, Jesus Cristo, porque Cristo me teve por fiel e me colocou no ministério, pondo-me no ministério. E sabe, Timóteo, eu não sei por que ele fez isso, mas eu sei que ele é maravilhoso. Porque o meu passado não é um passado muito bonito. Olha o que Paulo fala do seu passado no versículo 13. A mim, ele me colocou no Evangelho, a mim que antes fui blasfemo, fui perseguidor, fui injurioso, eu alcancei misericórdia. Timóteo, o centro do Evangelho é a misericórdia de Deus. Não é um Deus que salva a gente porque a gente merece ser salvo, porque a única coisa que a gente merece é o inferno. Obras não salvam. Vida corretinha diante de Deus não salva, porque ninguém tem diante de Deus a possibilidade de dizer que tem vida correta. A lei existe para isso mesmo, é para provar que a gente é absolutamente pecador. Pegue o melhor homem do mundo, Timóteo, e coloque diante da lei, porque ele não escapa nem de Êxodo 20. Quando lá estão os 10 mandamentos, em algum deles ele cai, ele se arrebenta. Agora, o que nos livra da ira vindoura é a misericórdia de Deus. E Paulo no versículo diz, olha para mim, Timóteo. Olha para mim e entende que eu fui alcançado na misericórdia. Eu já fui blasfemo, eu já fui perseguidor, eu já fui injurioso. E eu simplesmente era um homem terrível, que colocava na prisão, que arrebentava crente, em razão da minha ignorância. Agora, a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então o Evangelho, Timóteo, é Deus salvando pecadores. Então não abra mão disso. Meu filho Timóteo, entenda que eu sou o exemplo disso. E que se a palavra de Deus alcançou a mim, o principal dos pecadores alcança qualquer um, Timóteo. É exatamente isso, meus irmãos, que Paulo está querendo dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Que diz exatamente assim: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz de forma ignorante, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com fé e amor, que há em Cristo Jesus, ao versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E por isso, eu alcancei misericórdia, versículo 16. Para mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade, para que por mim eu servisse de exemplo daqueles que haveriam de crer nele para a vida eterna. Oh, irmãos, o Evangelho é isso.
O Evangelho é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O centro do Evangelho é Deus salvando pecadores. O centro do Evangelho é a gente olhando para a humanidade e dizendo, está todo mundo no inferno e tem que aceitar Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Este é o centro do Evangelho. E Paulo diz, olha, vai para a igreja e não deixa a igreja se perder em outros assuntos, não. Não deixa a igreja se perder em outros detalhes, não. Não deixa a igreja ser levada por falsa doutrina. A doutrina central é essa. Prega que existe pecado, prega que pecador vai para o inferno, prega que ninguém pode se desculpar diante de Deus porque Deus deu a sua lei nos mostrando que o homem é pecador. Agora também prega misericórdia. Prega que Cristo salva, que Cristo é misericordioso, que Cristo veio para salvar pecadores. Lembre-se de tudo que eu te escrevi, Timóteo. Olha para mim como exemplo e acredita que a pregação do Evangelho sim é possível, porque se gente como eu foi salva, eu, o principal dos pecadores, qualquer um é salvo, Timóteo. Então te dedica à pregação da salvação. E é óbvio que Paulo não poderia terminar esse capítulo senão glorificando a Cristo nosso Senhor. Olha Paulo terminando o capítulo número 1, cantando um hino. Olha que hino lindo. Versículos 17, 18, 19 e 20. Acompanhem comigo. 1 Timóteo 1, 17, 18, 19 e 20. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, que é sábio, seja a honra, seja a glória para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos sempre terminar tudo que começamos glorificando a Deus, exaltando a Deus, reconhecendo o Senhor Todo-Poderoso, o senhorio, o amor, a graça, a misericórdia. E aí Paulo, obviamente, dá um conselho de um pastor velho a um pastor novo, dizendo assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites a boa milícia. Incrível, né? A vida é uma luta. A vida é uma luta. E que tipo de luta nós estamos travando? Somente lutas físicas, materiais, lutas intelectuais? A maior luta de todas, a maior luta de todas é a luta pela fé. Nós temos que lutar a boa milícia. E lutar a boa milícia é o quê? Versículo 19, conservando a fé, tendo uma boa consciência. Meu irmão, coloca uma coisa no coração. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê, que a gente vai alcançar. Tem Deus sim, Deus existe. Existe salvação, existe vida eterna. Eu era pecador, Jesus me tirou de todo o lamaçal do pecado. Jesus me colocou na sua igreja e hoje eu sou salvo e eu estou caminhando para o céu. Isso é fé. Boa consciência é andar de acordo com a fé, é dormir toda noite sabendo que se andou de acordo com a palavra de Deus. E olha, coloca uma coisa na cabeça, alguns rejeitam isso. E alguns naufragam na fé. Naufragam na fé. E aí Paulo fala de dois homens que infelizmente andaram, chegaram à fé e naufragaram, jogaram tudo fora. Ele diz no versículo 20, não seja como Irmineu e Alexandre, que infelizmente eu tive que entregar a Satanás, porque eram blasfemos. Mas você, meu filho, te conserva na fé, com boa consciência, rejeitando tudo que não vem de Deus, para que você não naufrague na fé, como infelizmente ocorreu com
Himeneu e Alexandre. É uma verdade, irmãos, nem todos vão para o céu. Nem todos vão alcançar a vida eterna. Nem todos vão continuar no bom caminho. Se existiu Himeneu e Alexandre, e infelizmente foram homens que o apóstolo Paulo entregou a Satanás, porque eram blasfemos, infelizmente existirão todos aqueles que nós vamos investir, meu querido e amado pastor que está me ouvindo, e vamos orar, e vamos cuidar, e vamos trabalhar, mas eles não quererão nada com o Evangelho. Aí não tem o que fazer. Mas que isso não sirva de padrão para nós. O padrão é: fica firme para chegar no céu. E investe tua vida, amado pastor, na igreja amada que o Senhor te deu. Por quê? Porque o Senhor Jesus, por tudo que fez por nós, merece o máximo da nossa vida. Lembre-se sempre disso. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Amanhã trabalharemos com 2 Timóteo capítulo 2. Deus vos abençoe.